Vamos aprender inglês com um assunto bem interessante, que é o minimalismo. É talvez um estilo de vida, e eu acho isso aqui um negócio bem interessante que pode, de fato, te ajudar bastante. Nós vamos ver aqui diversas palavras que podem ser novas para você e alguns conceitos interessantes. Meu nome é Gustavo, sou professor de inglês e gostaria de fazer um convite aqui para você que quer aprender inglês, se você ainda não sabe, ou se já sabe, mas quer evoluir, né? Eu vou deixar para vocês aqui, ó, o site go.britanica.com.br, tá bom? Vou deixar aqui, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, dá uma olhada na descrição do vídeo para você conferir o treinamento. Se você estiver assistindo pelo Instagram, dá uma olhada no link que está lá na bio, e se você estiver no Face ou em outra mídia, dá uma olhadinha aí na descrição, tá bom, pessoal? O link vai estar disponível para vocês conhecerem mais sobre o treinamento, para vocês entenderem como que funciona. É muito interessante. Vocês sabem que o inglês, de fato, é uma coisa muito importante, assim como nós estamos estudando diversos temas aqui nos nossos vídeos do canal, né? E vocês podem utilizar para os seus assuntos de maior interesse. Mas vamos lá. O assunto minimalismo é muito interessante. Foi sugestão de uma aluna minha e eu achei muito legal esse tema aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. What is minimalism? So what is this minimalism thing? So this is the first question. O que quer dizer essa coisa aqui de minimalismo, né? Uma ideia tão interessante. Bem, o que vocês vão perceber aqui é que, a princípio, ele vai fazer uma brincadeira, a gente vai entrar no assunto aqui e entender alguns pontos principais. And the answer is, it's quite simple. To be a minimalist, you must live with less than 100 things. You can't own a car, or a home, or a television. You can't have a career. You must live in exotic, hard-to-pronounce place all over the world. You must start a blog. You can't have children. And you must be a young white male from a privileged background. Claro que isso aqui, né, que foi colocado nesse ponto do tema aqui, do artigo, é só uma brincadeira, como ele diz. Ok, we're joking, obviously. Por quê? Ele diz assim, it's quite simple, é praticamente bem simples. Olha, to be a minimalist, ser minimalista quer dizer o seguinte, você precisa viver com menos de 100 coisas. Você não pode possuir, por exemplo, um carro, uma casa ou TV. Você não pode ter uma carreira, ou you must live in exotic, hard to pronounce place all over the world. E você precisa viver em locais que são considerados muito bons para se viver, né, no mundo inteiro. Você precisa iniciar um blog, e você não pode ter crianças ou filhos, né, e assim por diante. Então a ideia aqui, como nós vamos ver, é o seguinte, é que muitas coisas que nós nos apegamos, às quais nos apegamos hoje em dia, é aquela coisa, será que vale a pena? Né? Nós já estamos tão acostumados com o consumismo, né? Com a cultura consumista, né? Capitalista, então tem muitas coisas que hoje em dia nós começamos a nos questionar, né? Se vale muito a pena mesmo, enfim, como por exemplo, vale a pena comprar um carro hoje em dia? Tem muitas pessoas que já nem têm mais carro por opção, né? Tem locais onde há a possibilidade de um transporte com melhor qualidade, ou usar um aplicativo para isso daí, né? Onde você contrata o serviço de alguém e tal. Às vezes até nem é vantajoso mais ter um carro. Mas eu acho que isso daqui, com o passar do tempo, vai acabar acontecendo. A tendência, pelo que eu vejo no mercado, é que as coisas vão passar da posse para algo como um aluguel, como o uso de um objeto, seja do que for, no caráter de aluguel, sabe? You're gonna rent something, você vai começar a alugar alguma coisa. Mas vamos lá, o que diz aqui, ó? But people who dismiss minimalism, mas pessoas que dispensam minimalismo as some sort of fad. Essa some sort of fad aqui, pessoal, eu acho interessante vocês até anotarem que é um tipo de moda, né? Some sort of fad. Então procurem anotar algumas expressões ou palavras que eu
passar aqui para vocês, ou que vocês julgarem mais interessantes, tá bom? É bem interessante. Isso daqui é como se fosse uma modinha, some sort of fad, ok? Usually mention any of the above restrictions as to why they could never be a minimalist. Então, para algumas pessoas, isso aqui exatamente, isso representa restrição ou restrições, ok? As to why they could never be a minimalist. Sobre o porquê eles nunca poderiam ser minimalistas, né? Então há pessoas que não enxergam isso como algo interessante. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Há outras que enxergam que sim, que é interessante. Minimalism isn't about any of those things. Então ele diz que minimalismo não tem nada a ver com qualquer uma dessas coisas aqui descritas acima. But it can help you accomplish them. Mas pode ajudar você a accomplish them, a atingir esses objetivos. Anotem aí também, accomplish them, realizá-los, atingir esses objetivos, ok? If you desire to live with fewer material possessions or not own a car or television or travel all over the world, then minimalism can lend a hand. But that's not the point. Minimalism is a tool that can assist you in finding freedom. E aqui eu achei que é a parte mais interessante sobre minimalismo. É exatamente isso daqui, pessoal. Minimalism is a tool. O minimalismo é uma ferramenta that can assist you, que pode te ajudar, auxiliar, assistir você in finding freedom. Em encontrar o que, a liberdade, a tão sonhada liberdade. E por que disso aqui? Bem, primeiro vocês estão entendendo e vendo claramente a importância do inglês, especificamente para esse tema, né? Vocês podem ver o porquê o inglês é importante. Quando eu falo em freedom, eu falo em liberdade, o inglês te dá a liberdade. Há situações na vida da gente onde você tem que optar por exemplo, nesse caso específico, trabalhar mais para juntar mais e comprar mais, como por exemplo, há pessoas que passam praticamente uma vida trabalhando para pagar a sua casa própria. Há pessoas que optam por juntar dinheiro para comprar um carro e às vezes aperta, né? Aperta alguma coisa aqui, outra ali, para conseguir ter esse objetivo aí. Então, dependendo da forma como você enxerga a vida, né? Dependendo da maneira como você lida com essas situações, especialmente com o dinheiro, especialmente com a sua felicidade, essa palavra freedom, ela é valiosa e isso vai depender do ponto de vista de cada um. Quando eu falo em inglês, pelo menos para mim, eu tenho a oportunidade de aprender coisas novas todos os dias. Eu gosto muito disso mesmo porque eu dou as aulas, né, sobre vários assuntos todos os dias para os meus diversos alunos. Então eu acho que isso é muito interessante. Você pode usar esse mesmo conhecimento, né, do inglês para suas coisas. Por isso que eu sempre recomendo, conheça o treinamento que eu fiz, que é o English for Everyone, no site go.britanica. Vou deixar aqui para vocês, pessoal, go.britanica.com.br. Dá uma olhada lá, vocês vão poder aprender inglês do básico ao avançado. Tem muita tecnologia nova empregada nessa metodologia. Mas, voltando aqui, diz o seguinte: freedom from fear, liberdade em relação ao medo, né? A palavra fear quer dizer medo. Freedom from worry, liberdade em relação aqui, preocupação, tá bom? Freedom from overwhelm. Essa palavra aqui é muito usada também, pessoal, a palavra overwhelm. Então é liberdade em relação a uma sobrecarga. E essa sobrecarga pode ser sobre qualquer assunto, sobrecarga de informações, sobrecarga de atividades e assim por diante. Freedom from guilty. Guilty é culpa, né? Liberdade em relação à culpa. E aí fica ao julgamento de cada um sobre o que quer dizer essa culpa, né? Freedom from depression. Liberdade em relação à depressão. Freedom from the trappings of the consumer culture we've built our lives around. Aproveitando aqui, olha uma estrutura de present perfect aqui, we've built, tá bom? Nós acabamos de construir ou nós construímos.
Cuidado, pessoal, com traduções literais para estruturas em inglês, tá? Porque muitas vezes, se você traduz isso daqui como nós construímos, muitos poderiam perguntar, então por que não we did build? Ok? Então tome cuidado, por isso que eu falo, estuda inglês, precisa de um método, né? Sempre recomendo, vá lá, estuda, recomendo o treinamento que eu falei agora para vocês. Mas a ideia aqui, ó, freedom from depression, liberdade em relação à depressão, freedom from trappings of the consumer culture, liberdade em relação a esses trappings aqui, ó, trappings são armadilhas da cultura do consumismo, na verdade, né, que nós construímos, ó, we've built. Olha um present perfect, então, como eu disse, que nós construímos de um passado até então, até o momento presente. De lá para trás até agora, nós permanecemos com essa cultura. Então, é um negócio interessante de ser analisado. E a palavra trappings aqui, anotem aí também, vou até colocar aqui para vocês, ó. Sempre olhem aqui, ó. Se vocês não estiverem conseguindo ver, deixe nos comentários, eu tento dar um jeito de aumentar isso aqui. Mas são armadilhas, né? Armadilhas que a cultura consumista, né, que nós criamos, ela proporciona a ausência, às vezes, de liberdade. Para alguns, não. Para alguns, sim. Não necessariamente isso é ruim. Né? Tem pessoas que têm uma tendência a enxergar que isso daqui é ruim, você lutar para conseguir cada vez mais. Eu acho que isso, na verdade, é algo motivador. Para outros perfis, né, há outras pessoas que têm uma tendência assim, não, eu não quero ter que lutar tanto para conquistar as coisas. Então, eu prefiro viver com menos, por exemplo. E aí vem aquela coisa de ser mais feliz. Mas, por outro lado, tem pessoas que já têm outro perfil, gostam de conquistar, vão muito para cima e elas querem cada vez mais. Eu acho que é ruim quando a pessoa quer demais e não usa aquilo nem às vezes para o próprio bem e só acumula como riqueza ou qualquer coisa do tipo, ou até informação, e não compartilha. Eu acho que é legal pelo menos compartilhar, ok? So, that doesn't mean there is anything inherently wrong with owning material possessions. Exatamente o que eu acabei de falar. That doesn't mean, quer dizer, não quer dizer there's anything inherently wrong, que tem algo errado, inerentemente errado, with owning material possessions, com, com ter posse daquilo que você julga sendo seu. Ou seja, não tem nada de errado em ter as coisas. Today's problem seems to be the meaning we assign to our stuff. Então, esse assign to our stuff seria o seguinte, ó, o problema é nós, to be the meaning we assign, ou seja, atribuir, né, esse assign é atribuição às nossas coisas. Mas vamos entender o que é essa atribuição às nossas coisas. We tend to give too much meaning to our things. Nós temos a tendência de dar muito significado para as nossas coisas, muita importância. Meaning, nesse caso, é muita importância para as nossas coisas. Often forsaking, olha outra palavra interessante, ó. Essa forsaking, anotem forsaking our health, que é o forsaking é deixando para trás, abandonando, ó. Forsaking our health, our relationships. Vocês sabem o que é relationships? São os relacionamentos. Health, nossa saúde. Our passion, our personal growth, and our desire to contribute beyond ourselves. E até mesmo os nossos desejos de contribuir além de nós mesmos. Né? Então isso é um negócio para se tomar cuidado, né? É interessante prestar atenção nisso. Want to own a car or a house? Great, have at it. Want to raise a family and have a career? No problem, go with that. If these things are important to you, then that's wonderful. Minimalism simply allows you to make these decisions more consciously, more deliberately. Então, a ideia aqui do minimalismo é simplesmente permitir a você tomar essas decisões de forma mais consciente, mais deliberativa, entendeu? Uma maneira onde você tem consciência da situação. Mais uma vez, não é para, eu vou escolher ou uma vida muito simples, onde eu tenho, por exemplo, um tipo de roupa só,
e vivo com aquilo, e um tênis e algo assim muito restrito, tudo bem. Tem outras pessoas que preferem de uma maneira diferente, tem várias coisas, né? E às vezes isso também não é muito legal, né? Pense por outro lado, pessoas que têm, por exemplo, por que ter 10 tênis, 10 sapatos, sabe? Coisas desse tipo. Então meio que essa que é a ideia. Eu até gostaria, eu vou passar direto para um ponto aqui, bem interessante, mesmo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E, infelizmente não são todas as pessoas que assistem o vídeo até o final. Até peço para vocês, aqui eu até esqueci no início, e pedir para vocês se inscreverem, né? Deixarem um comentário, deixar um like aí. Que diz aqui, ó, minimalism has helped us eliminate our discontent, eliminar o nosso descontentamento. Reclaim our time é recuperar esse nosso tempo. Pode ver, ó, reclaim our time é recuperar um tempo que você poderia ter destinado antes a você e agora com essa ideia de minimalismo você pode. Live in the moment, viver no momento presente. Pursue our passions, discover our missions, experience real freedom, create more, consume less. Acho que essa daqui é bem interessante, ó. Consumo reduzido das coisas, às vezes nós nem percebemos, mas gastamos mais, consumimos mais, simplesmente porque está mais barato, porque está com uma promoção, sei lá, coisas do tipo. Isso não é muito interessante, né? Ao invés de investir em você de forma inteligente, que é o que você deveria fazer, né? Imagino que sim. Não, cuidado com esse consumo em excesso, sabe? Então, consume less, it's important. Focus on our health, grow as individuals, e isso aqui eu acho muito importante, porque crescer como indivíduo, como pessoa. Como você cresce como pessoa? Lendo bons livros, fazendo bons cursos, conversando com pessoas que estejam num nível acima do seu, tá? Sempre assim, para saber como é que essas pessoas conquistaram o que elas conquistaram, né? Assista bons vídeos no YouTube, né? Dê um like aí no nosso vídeo aqui, ajuda o canal a crescer e assim vai, ajude outras pessoas com bons conteúdos, né? Contribute beyond ourselves, e é exatamente isso que eu acabei de falar, contribua com os outros, ó. Contribua com as outras pessoas. Rid ourselves of excess stuff and discover purpose in our lives. It's so important, so interesting. E é isso aqui, pessoal. Tem muito mais do que isso, mas eu gostaria de poder compartilhar muito mais informações, mas realmente para o vídeo não ficar muito longo. Os meus vídeos eles têm ficado na faixa de 15 a 20 minutos, mas tem outros assuntos como benefícios do minimalismo, né? 21 Benefits of Owning Less. Se vocês quiserem, vocês me peçam, para quem chegou até aqui, nesse ponto do vídeo, e para quem tem interesse, esses tópicos dos benefícios do minimalismo são muito, muito, muito interessantes, sabe? Então, eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Coloquem a hashtag minimalism aqui embaixo nos comentários, ou então podem colocar hashtag, né, benefits of minimalism. E se eu perceber que tem lá essas hashtags, eu vou criar um outro vídeo falando sobre os benefícios do minimalismo para vocês, tá bom? Bem, deixa eu voltar aqui. Espero então ter ajudado a vocês aí. Então, pessoal, mais um dia de hoje, mais uma oportunidade para vocês aprenderem inglês. Mostrei aqui algumas expressões, frases, dei dicas aqui, inclusive de gramática, falei um pouquinho de present perfect usando esse texto. E imaginem vocês aí com o poder de dominar uma nova língua, né? No caso, se você não conhece tanto assim o idioma, ou se você sabe, já sabe, né? Mas aprenda ainda mais. Use as técnicas que eu uso na metodologia que eu mesmo criei. Muitos dos meus alunos, quando eles chegaram até mim, eles falaram assim, olha, eu já falo inglês, eu já sei. Não são todos, mas muitos. E aí, o que acontece? Você começa a perceber falhas nas estruturas, né? E aí você vai corrigindo, vai fazer um trabalho de correção, de recuperação e correção. Então, por isso que eu falo sempre para vocês, pessoal, que estão assistindo aos vídeos aqui pelo canal, fiquem atentos a isso. Muitas pessoas às vezes se enganam, né? E acham, já sei.
mas tem tantas estruturas por trás. Não fiquem só no básico do presente, passado e futuro, do tipo eu faço, eu fiz, eu vou fazer, porque tem muito mais do que isso. E quando você domina o idioma, você tem um poder que você nem imaginava ou que teria, né? Então, assim, estudem bastante, aproveitem essa oportunidade que eu estou dando para vocês, tanto com o conteúdo gratuito aqui do canal, quanto com o treinamento pago, onde você vai ter o meu suporte, se for necessário, onde você tem certificado de conclusão dos treinamentos. Enfim, tem uma série de coisas muito boas, muito legais lá, para você que fala alguma coisa, para você que não fala nada, vai do básico ao avançado, com centenas de cursos lá dentro. Clica no link que está aqui na descrição ou acesse go.britanica.com.br para você conhecer mais sobre o treinamento. Vou mostrar para você por dentro como funciona o treinamento, como que você vai proceder também lá, tá bom? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, deixem aqui nos comentários. Um abraço e até lá!